Que alegria poder estar aqui mais uma vez, servindo os irmãos à mesa do Senhor. Quero agradecer mais uma vez o pastor Ciro, mandar um abraço também para a nossa pastora Osaide. Que Deus possa visitá-la e abençoá-la sempre. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo de número 6. Nós vamos ler um texto, você já vai se assentar. Glória a Deus. Livro dos Juízes, capítulo 6, verso 14, verso 15. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem, e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Amém? Se assente aí. Louvado seja o nome do Senhor. É tão interessante que a última vez que eu preguei aqui, eu preguei Gideão. Alguém vai pensar assim, vai pregar de novo. Mas a gente não tem a maquininha das mensagens ainda, né? Mas a palavra de Deus é nova todo dia. E Deus sempre tem algo a falar no nosso coração. Eu queria pedir para os meninos colocar uma imagem. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Se não houver vento, reme. Está vendo lá o barco à vela, lá um barco motorizado, mas a vela. O que acontece? O barco à vela, ele se move quando tem vento a favor. Então é mais fácil, é mais tranquilo. Mas e quando o vento para? E quando não há vento? E quando as coisas parecem que estacionam? Como é que a gente reage às situações da nossa vida? E aqui no texto que nós lemos, nós temos uma palavra sobre Gideão. E Gideão, se você se lembra, ele é alguém que está reagindo a uma situação difícil. É alguém que nós poderíamos dizer que não havia um vento favorável. Eu poderia até dizer que havia um vento contrário contra a vida dele. Porque na época dele, tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam. Então o povo havia parado de semear. As pessoas haviam decidido parar as suas vidas e dizer: nós não vamos fazer mais nada, porque não adianta fazer nada se tudo que fazemos nos é roubado, se a gente age, mas alguém vem e tira o que é nosso. E as pessoas pararam. Elas optaram por ficar estacionadas, optaram por desistir. E talvez você entrou aqui essa noite e uma das opções que você tinha na sua vida, que você considerou consigo mesmo, era desistir. Quem sabe você veio essa noite e disse: eu decido desistir, eu quero desistir, eu vou para esse culto, mas se Deus não falar comigo, eu vou desistir. Mas graças a Deus que você está aqui essa noite. Graças a Deus porque o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite para dizer para você: não é hora de desistir. Gideão estava vivendo essa fase. E eu preguei esses dias na congregação dizendo assim: olha, as fases não definem quem você é. Tem vezes que a gente está numa fase ruim, mas isso não define quem nós somos. O que define quem nós somos é a palavra de Deus liberada sobre a nossa vida. Você não é o que você está vivendo hoje, você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a Bíblia diz que você pode. Então não é uma fase, não é um momento ruim, não é um vento contrário, não é porque não há vento. Gideão vivendo esse momento, mas a Bíblia diz que Gideão, ele vai fazer algo. Ele vai pegar o trigo e ele vai levar para o lagar. Você sabe, lugar de prensar as uvas. E ele pega nesse lugar improvável, nesse lugar onde ninguém vai ver, mas ele toma uma atitude, toma uma posição. É como alguém que está num barco
a vela e não tem vento. E sabe, se você está no meio de uma situação, vivendo o meio de algo, no meio do mar dessa sua vida, no meio talvez de um mar de dificuldades, e você estava se sentindo bem, você estava conseguindo avançar, mas quem sabe esse vento que estava te levando, você sentiu que ele parou. Parece que as coisas que estavam indo bem, pararam. E você fica olhando para o mar e dizendo, está longe, está difícil. É difícil chegar à margem, é difícil chegar do outro lado, não tem vento, e agora? E agora? Agora é hora de você remar. Sabe por quê? Porque o seu destino é chegar lá do outro lado. Aquilo que Deus tem para você está no final dessa jornada, está do outro lado do mar. Então eu quero que você nessa noite, você pela fé comece a remar pela fé, mesmo que não haja um vento favorável, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, o seu lugar é na linha de chegada, aonde Deus espera você, para dizer, ei servo bom e fiel, Deus está te esperando nesse lugar de vitória. E aí Gideão está lá, remando. O anjo aparece e diz, o Senhor é contigo. E sabe o que ele diz? Se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Para que viver essa situação? E aí o anjo do Senhor responde, vá e livra Israel. Vá com a força que você tem e livra Israel. Sabe, às vezes nós paramos nas nossas próprias desculpas. A gente diz, não posso, não dá, eu sou o menor, minha família é a menor, eu não tenho o suficiente. E a gente fica conjecturando a vida. Se eu tivesse esse recurso, se alguém fizesse isso por mim, se alguém fizesse aquilo por mim. Mas essa noite o Espírito do Senhor está dizendo para você, é hora de você remar, é hora de você remar por si mesmo. Não fica esperando, não paralisa a sua vida esperando. É tempo de você remar. Enquanto você rema, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar a força. Gideão tinha uma desculpa, e às vezes nós paramos da nossa desculpa. Diz, Senhor, não tem como eu viver, porque ninguém me dá uma oportunidade. Como que eu vou viver o meu propósito, se ninguém me chama para pregar no altar, irmão? Se ninguém te chama para pregar no altar, pregue nas ruas, pregue nas calçadas, pregue em todos os lugares. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Reme, faça alguma coisa. Ah, mas eu sou o menor, minha família é a mais pobre. Não se trata de quem você é, se trata de quem está contigo. Se trata de Jesus que é contigo, que Ele é na sua vida, que Ele vai com você, que Ele diz, esforça-te, tem bom ânimo, eu estou contigo por onde quer que andares. Se trata da presença de Jesus conosco. Se trata da gente reagir às situações. Ah, mas o que eu tenho é pouco. Use o que você tem. Ah, mas eu tenho pouca força. Sabe que Jesus disse à igreja lá de Tiatira? Tiveste pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E eu vou colocar uma porta aberta diante de você, que ninguém pode fechar. Usa o que você tem. Ah, mas é pouco, lembra da viúva? O que tens em casa? Parece que eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo para cada um de nós, o que é que você tem para usar, o que é que você tem para oferecer, para que eu possa promover um milagre na sua vida. Provérbios 24:10 diz assim, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Se no dia da dificuldade, se no dia da sua angústia, você entregar os pontos, você desistir,
então você não vai ter força mesmo. Mas se você dobrar os seus joelhos e dizer: Pai, me ajuda. Eu tenho essa pouca força, mas essa pouca força eu me coloco de joelhos diante de Ti, porque a Sua palavra diz que o Senhor multiplica a força do cansado e dá vigor para quem não tem vigor. O Senhor é quem nos capacita. Usa o pouco que você tem diante de Deus, oferece o pouco que você tem para Deus e deixa Deus multiplicar isso na sua vida. A viúva tinha pouco, mas ela ofereceu. Quem sabe o que você tem são os 5 pães, os 2 peixes. Mas é isso entregue na mão de Jesus Cristo, que vai promover salvação, cura e milagres sobre a sua vida. É isso que vai promover uma multiplicação sobrenatural. Mas você precisa remar. Você precisa remar. Você precisa batalhar. Sabe outra coisa que às vezes acontece? A gente se limita pelas circunstâncias. Ah, mas é que você não sabe o tamanho do meu problema. É que você não sabe a luta que eu passo lá em casa. É que você não sabe a situação que eu estou vivendo. É que você não sabe a minha condição. Eu posso não saber a sua condição, mas eu sei o Deus que você veio buscar aqui essa noite. Eu conheço esse Deus. Você também conhece o Deus a quem você serve. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos, pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não é algo que vai acontecer. É um poder que já está operando na nossa vida. É um poder que já está agindo sobre a nossa vida. O poder de Deus está operando em nós. Então não se limite pelas circunstâncias. Eclesiastes 11:4, Salomão escreveu assim: quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Você fica lá observando, está ventando, não vou jogar semente não. Não está bom, não vou fazer nada não. Aí fica lá, sabe, ó céus, ó vida, ó azar, se lamentando e não semeia. Não joga a semente. Mas se eu jogar a semente e der um vento e levar minha semente? Mas se eu fizer e não der certo? Mas e se eu agir e as coisas não acontecerem? Irmão, se você ficar só observando as circunstâncias, você vai ficar limitado. É por isso que a Bíblia faz questão de dizer que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Nós prosseguimos, é pela fé que nós avançamos, é pela fé que nós andamos. O justo viverá pela fé. Você precisa usar a fé que você tem para semear, para fazer. Quem olha para as nuvens nunca cegará. Já viu aquele meme da internet? Que está um dia lindo, mas tem uma nuvenzinha, pastor. Aí o cara fala assim: eu queria muito ir trabalhar hoje, mas o tempo está mudando para chuva. Só tem uma nuvenzinha. Às vezes a gente é assim. Fica olhando, é melhor não, né? As coisas não tão boas não. É melhor não sair, é melhor não fazer nada. Você fica só observando e as coisas não acontecem. Se aquele homem naquele barco ali, da imagem, se ele dependesse só daquela vela e não tivesse vento, ele ia ficar lá. Talvez ele ia morrer, talvez ele ia ficar lá à deriva muitos anos, muito tempo. Possivelmente ele ia morrer. Mas se ele começasse a remar, ele ia avançar. Você quer avançar? Comece a remar na sua vida. Comece a tomar atitudes. Para de ficar observando as circunstâncias. Olhe para o Deus. Por isso que Paulo diz: eu esqueci das coisas que ficam para trás, eu vou prosseguindo para o alvo. Eu preciso ir adiante daquilo que está diante de mim. Você precisa. Sabe, um pouco com fé será multiplicado. Todo o pouco que foi apresentado para Jesus pôde ser multiplicado.
Aquilo que era só água pôde ser transformado. Aquilo que era simples pôde ser modificado. É simplesmente você tomar uma posição e colocar nas mãos de Jesus Cristo, e as coisas vão acontecer. Deus vai te ajudar, você vai caminhar, você vai avançar. Não é hora de parar. Sabe, Jesus falou disso. Em Lucas 18, o verso 1, diz assim que: e Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Jesus contou uma parábola para os seus discípulos. Para quê? Para que eles lembrassem: vocês têm que orar, sempre. E vocês não podem desanimar. Meu querido, minha querida, não desanime nessa noite. Não desanime. Jesus está dizendo: não desanime. Ele contou essa parábola para dizer para os discípulos: não desanimem. E Ele diz para mim e para você também: não desanima. Problemas vêm, tempestades vêm, as lutas vêm, às vezes o vento cessa, mas a gente rema, a gente vai no esforça-te. Se não tem um vento favorável, a gente vai no esforça-te, tem bom ânimo, mas a gente continua avançando para aquilo que está diante de nós. Então faça. Sabe, reage. Sabe o que nós precisamos? É reagir diante das situações. Eu fico aqui imaginando Isaac, lá em Gênesis 26, se Isaac resolvesse parar, porque alguém entulhava os poços dele. Vamos ler lá o texto: entulhava um, ele ia para o outro, entulhava o outro, ele ia para mais um. Ele não parou, ele não disse assim: já que estão entulhando meus poços, vou parar de cavar poços. Não, ele entendia: não, eu vou reagir, eu vou continuar, eu vou adiante, eu vou fazer o que for preciso, até chegar a hora que eu vou viver desse poço, que eu vou ter sustento através desse poço. Ele reagiu. Quando Daniel soube do decreto que era morte para os sábios, para os entendidos, ele podia dizer: agora a gente vai morrer. Deu um decreto do rei, decreto selado, não tem como mudar, não tem como, as coisas não mudam. As coisas não mudam aqui no natural, mas o Deus do sobrenatural muda situações, muda circunstâncias, muda momentos, muda histórias, muda vidas. Ele reagiu. Ele poderia ficar lá esperando a morte chegar. Vou esperar a hora de chegar a minha vez de ser sentenciado, a gente vai morrer. Não, ele chamou os amigos, falou: vamos orar e vamos pedir a Deus a solução, vamos pedir a Deus a revelação. E Deus mandou a revelação, Deus mandou a solução, e Deus vai enviar a revelação sobre a sua vida, Deus vai enviar a solução sobre a sua vida, Deus vai enviar o socorro, a palavra sobre a sua casa. Mas você precisa reagir. A mulher de fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou todos os recursos para tentar resolver o seu problema. Acabou o dinheiro, acabou os recursos para ir atrás de médico, especialista. Ela fez de tudo. Mas quando ela soube que Jesus fazia milagres, ela falou: eu não posso ficar parada. Eu já tentei de tudo, mas eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar, só que agora vai ser diferente. Eu vou agir com fé, e se eu tocar na orla do manto dele, eu serei curado. Ela reagiu. Ela enfrentou o medo, ela enfrentou a situação, a fraqueza que ela deveria ter no seu corpo. Ela reagiu. Ela poderia ter dito: já gastei tudo que tinha, agora deixa quieto, vou morrer assim. Não, ela reagiu, e eu e você precisamos reagir. Sabe, Jacó, no Val de Jaboque, ele luta com o anjo, e aí ele é ferido na coxa. Ele poderia parar naquela ferida,
Mas sabe de uma coisa? Nem as feridas elas podem te parar. Nem as feridas elas podem te parar. Você precisa avançar. Ele disse: olha, eu estou ferido, mas eu não largo, eu não solto enquanto eu não receber a minha bênção. As feridas não podem parar você, as dores não podem parar você, as lutas não podem mais parar você. Reage nessa noite e reme, continue remando e vá adiante, porque Deus tem algo para você lá na frente. Lá na frente as coisas mudam. Sabe, e esse convite para reagir é um convite de Deus para nós. Esse convite de reagir é um convite de Deus. Deus pegou um Elias, num momento difícil, conturbado, de medo, de angústia. Mataram os profetas, Jezabel queria a cabeça dele, ele foi para a caverna, e ele escondeu lá dentro da caverna, e ele ficou lá esperando a morte. Ele falou: agora eu vou ficar aqui esperando a morte. Mas Deus vai ao encontro dele, e Deus vem com essa mesma palavra, dizendo para ele: Elias, você precisa reagir. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo dentro dessa caverna? O que você está fazendo nessa situação? Você está só esperando as coisas acontecerem? Não, sai e eu vou me manifestar sobre a sua vida. Sai para fora e eu vou manifestar algo sobre a sua vida. Sai, porque eu ainda tenho algo para fazer na sua vida. Deus chamou Elias para uma reação, dizendo: o que você faz aqui, Elias? Sai que eu vou me manifestar. E aí Deus vem e se manifesta para ele. Deus diz: não acabou. Você ainda vai ungir Azael, eu quero que você unge Jeú, eu quero que você unge Eliseu. Deus está dizendo para ele: não acabou, reage, porque ainda não acabou, ainda tem história sobre a sua vida. E eu profetizo sobre você nessa noite, sobre a sua casa, ainda tem história nova para contar, ainda tem unção, ainda tem milagre, ainda tem cura, ainda tem livramento, ainda tem a bênção de Deus, ainda tem. Só acaba quando Deus diz que acaba. Aquilo que nós vivemos não acaba no diagnóstico do médico, acaba quando Deus diz que acaba. Se Deus não disse que acabou, creia que algo ainda está por vir, algo ainda está por acontecer. Creia nisso e reage. Continua, segue adiante. Não foi isso que ele disse para Josué? Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não fui eu que mandei você se esforçar? Não foi eu que disse para você ir, para você fazer, para você entrar neste lugar? Então esforça-te. Ah, mas não tem vento favorável. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estarei contigo por onde quer que você andar. Eu estou contigo. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Sabe, nós precisamos reagir mediante as situações da nossa vida. Eu fico lembrando do apóstolo Paulo. Paulo tinha uma palavra. Ele disse assim naquele dia do barco: olha, ninguém vai morrer. Deus disse que ninguém vai morrer, vamos ficar tranquilo. Só que vem a tempestade, e aí eles começam a jogar as coisas do barco. Só que Paulo tinha uma palavra: ninguém vai morrer. E aí jogaram as coisas, daqui a pouco aumenta a intensidade da tempestade, o barco começa a ser assolado, começa a ser despedaçado, mas tem uma palavra: ninguém vai morrer. Só que o barco estava despedaçado. O que eles precisavam fazer para viver aquela palavra? Se agarrar nas tábuas e nadar.
falou: ninguém vai morrer, mas a gente precisa chegar. A ilha está perto, está ali, ó. Eles se agarraram nas tábuas, nos restos dos barcos e começaram a chegar. Chegaram. Talvez você entrou aqui hoje, parece que está tudo arrebentado. Mas se agarra nas tábuas pela fé nessa noite e chega até onde Deus quer que você chegue. Continue, nade, avance, reme, faça algo. Talvez você entrou aqui dizendo: olha, destruiu tudo, mas não, calma. Deus disse: não vai morrer, tem algo ainda para você viver. Se agarra nas tábuas que sobraram. Se agarra nisso. Mas vá adiante. Vá adiante. Se eles ficassem ali, talvez morreriam ali dentro. Ah, mas você não falou que não ia morrer? As circunstâncias mudam. Mas se tem uma palavra, segue adiante. Porque a palavra de Deus é verdadeira e vai se cumprir na sua vida. Eu quero que você levante a sua mão bem alto para os céus e comece a dizer para Deus: Deus, talvez eu tô aqui essa noite, eu só estou com as tábuas. Eu só estou com as tábuas. Não tem vento favorável sobre a minha vida. Não tenho sentido vento favorável. As coisas estão difíceis, mas eu me disponho. Eu me coloco nessa noite diante de Ti, dizendo: não vou desistir. Eu vou avançar. Eu vou prosseguir. Eu vou usar o pouco que eu tenho para seguir adiante. E eu conto com a Sua graça. Eu conto com a Sua bondade. Eu conto com a Sua força. Eu conto com a Sua misericórdia. Comece a orar ao Senhor. Comece a dizer para Deus: Deus, eu não desisto. Por causa do Senhor, confiando nessa palavra, eu não desistirei. Eu não desistirei até ver cumprida a palavra do Senhor sobre a minha vida. Eu não vou deixar para lá. Eu não vou desistir. É agora que eu vou adiante, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está nesse negócio. Eu sei que o Senhor tem essa palavra de vida para mim. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que aquele que entrou aqui essa noite arrebentado, Pai, entrou aqui entristecido, dizendo: para mim não tem jeito, para mim as coisas não dão certo, eu não tenho condições de vencer. Mas essa noite, eu sei que a Sua graça vai alcançar os Teus filhos, e a condição que eles não tinham, o Senhor vai manifestar, através da Sua bondade, através da Sua graça, através da Sua misericórdia, Pai. No nome de Jesus Cristo, que eles saiam daqui revigorados nessa noite, que eles saiam daqui restaurados, Pai, que eles saiam daqui com vigor, porque o Senhor dá força ao que não tem vigor. O Senhor multiplica isso na vida do cansado. O Senhor diz: eu os aliviarei. Que nós possamos avançar, Pai, até cumprirmos a Sua vontade, até ver concluída a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Nós cremos, nós tomamos posse dessa palavra nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Dá uma salva de palmas a Jesus Cristo.